Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Hoje volto a falar de uma das minhas bandeiras, agora que se aproximam as Jornadas Europeias do Património daqui a 2 fins de semana. E por isso, o meu convidado extra volta a ser Joel Moedas Miguel, historiador, guia e agente de viagens há 17 anos, especialista a revelar segredos do nosso património, nem sempre acessíveis ao público em geral. Desta vez vem-nos falar dos seus projetos que envolvem o Palácio Fronteira, os Solares do Minho, a igreja onde eu casei e a mais curiosa Casa da Chamusca. Olá, Joel, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta à Rádio Observador. Olá, Viva, como te gosto que estou aqui. É um grande prazer estar aqui contigo. Já é a terceira vez que tu vens, aliás, já é a quarta vez que tu vens. E a última vez, não sei se te lembras, foi há 3 anos, em fevereiro, a propósito daquele ciclo das conferências das peças-chave dos museus de Portugal, lembras? Exatamente, que uma foram ideia... feitas durante o Covid. Exatamente. Foi uma forma exatamente de manter a ligação aos museus. E as pessoas, no fundo, a partir de casa, fazerem visitas e conhecerem as coleções. Porque era tudo online, não era? Era mesmo para ser tudo online. Exatamente, não, foi muito giro, com vários diretores de museus e curadores. A escolher uma peça e escolhemos 10 peças-chave por cada museu e, portanto... E correu muito bem. Correu muito bem, foi muito interessante. Acho uma ideia extraordinária. E a ideia era tua, foste tu que... Sim. Muitos parabéns pela ideia, porque achei isto extraordinário e merecia um programa e teve. De facto, que foi uma ideia muito boa. E tu, seja património, já sabes que a minha bandeira também gosto muito. Sei. Tu, então, és formado em História e Património Cultural, fazes vida um bocadinho daquilo que tu mais gostas, passear na cidade onde nasceste, explicar aos outros porque é que a amas. Lisboa é uma cidade tão especial e única, gostas de ser turista na tua cidade, que é uma coisa que eu gosto muito quando tu dizes. Foste muito habituado, a tua querida mãe e os teus pais ajudaram muito esta parte do gosto pelo belo, pela beleza, pelo património. A tua casa tinha sempre coisas muito bonitas, eu lembro-me disso. Só a companhia, não só as pessoas e sobretudo as pessoas, mas também todo o recheio era sempre uma coisa de arte extraordinária, e isso é muito bom. E já faz 17 anos que tu começaste a fazer visitas guiadas. 17 anos é extraordinário. Foi muito essa... Começaste aos 12, portanto. Quase. Não, é muito bom, 17 anos. Não, o meu espírito aliado, o meu espírito de missão aliado à minha paixão foi de facto sempre tentar mostrar o património, neste caso português, no caso de Lisboa, e mostrar não só aquele que era já mais conhecido, mas também o menos conhecido. E, portanto, no fundo, fiz desse gosto e desse sentido de missão, fiz a minha profissão e o meu trabalho. Tu és bastante viajar também, eu vou-te acompanhando também no Instagram, as tuas idas a Roma, por exemplo, ao ano passado, a Itália, a França, a Espanha, além do Brasil, do México, de Angola, Israel, foste a muitos sítios. Tu, uma das tuas viagens mais recentes, se não me engano, ainda foi a Madrid, tu foste àquele Palácio Real que abriu o novo museu, não é? Exatamente, foi as coleções reais. E organizei uma viagem também muito interessante, que foi os mais belos palácios de Madrid, desde os palácios reais e palácios que estão exatamente... Estiveste com o presidente da Casa da Alba, por exemplo, exatamente, fomos ao Palácio da Alba, que não sendo um palácio real, é de uma família que de facto tem esse estatuto e o próprio palácio o tem. E agora estou a organizar uma viagem também para dezembro aos mais belos palácios de Roma. Vamos a palácios abertos ao público, outros que estão ainda fechados, e portanto vai ser também uma viagem muito, muito interessante. A nossa embaixada no Vaticano é dentro do Vaticano ou é fora, em Roma? É fora, em Roma. Diz que é um dos palácios mais bonitos também. É um dos palácios mais bonitos também Vais incluir, consegues incluir ou não? É um segredo ainda. Está bem. Vamos deixar aqui esta dica. Ainda voltando um bocadinho do Palácio do Oriente e o Museu das Coleções Reais, aliás, que dizem que é muito parecido com o nosso Museu do Tesouro Real, esteticamente o exterior, sim. Embora seja um bocadinho posterior, mas diz que uma coleção é deslumbrante. Ficaste deslumbrado com a coleção? Fiquei deslumbrado, sim. E de facto... Vale muito a pena? Vale, no fundo, é uma concentração daquilo que, por exemplo, no caso português, temos em vários museus, desde o Museu dos Coches até o Museu da Arte Antiga, portanto, temos desde pintura a mobiliário e, portanto, tudo exatamente naquele espaço que é fantástico. Muito bem. O teu objetivo principal de vida, sempre, como tu agora referiste, é identificar, estudar, dar a conhecer o melhor número possível do património histórico português, ligando à nossa história, à nossa cultura. As tuas atividades que organizas passam pelo turismo, por visitas guiadas, abertura de lugares ao público, promoção de restauros, elaboração de textos sobre estes lugares. Eu lembro-te, conheci, se não me engano, 2006 ou 2007, por aí,
quando eras promotor e guia das igrejas históricas, foi nessa altura que eu te conheci, nesses itinerários da fé, extraordinário, que passava pelas igrejas mais desconhecidas do Chiado, ou do Castelo, ou da Alfama, onde fosse, extraordinário. E agora tens uma novidade, desde há 2 anos, tu és vice-presidente do Conselho Executivo da Fundação das Casas de Fronteira e a Lorna. Exatamente. Foste convidado pelo Marquês? Foi um convite de desafio. Não foi um convite direto, foi um convite direto. Okay. Então houve entrevistas, houve várias pessoas candidatas que o presidente da Fundação, que é o Marquês de Fronteira, selecionou para esse lugar, e portanto houve um conjunto de provas e de entrevistas. E ganhaste, naturalmente. Olha, o Marquês ainda é novo, não é? É, novíssimo, tem 39 anos. Dom Fernando... não, Dom Fernando, o tio, instituidor da Fundação. Okay, o atual Marquês é o Dom António Mascarenhas. Muito bem. Tu és então vice-presidente deste Conselho Executivo desta Fundação desde julho de 2022, portanto tens a teu cargo o que é a gestão do Palácio, as visitas, eventos? Portanto, no Conselho Executivo estou eu, está o presidente do António Mascarenhas e está a mulher e, portanto, no fundo nós temos a função de gestão de toda a Fundação, que compreende não só o Palácio Fronteira e, portanto, toda a parte patrimonial, que é a casa e os jardins, a parte das visitas, a parte dos eventos, mas também depois toda a parte de programação cultural que também está a meu cargo e é nosso cargo. E está vibrante, porque eu vou recebendo as newsletters, é impressionante o que vocês conseguem organizar. A começar, por exemplo, pelas visitas guiadas e encenadas. Por exemplo, no dia 7, houve uma com o Dom João de Mascarenhas, primeiro Marquês de Fronteira, 7 de manhã às 11h30. Dia 28 vai acontecer uma às 3h30 com a Dona Leonor. Exatamente, Dona Leonor, conhecida como Alcipe. Marquesa da Lorna, Marquesa da Lorna, que viveu no Palácio Fronteira. Viveu lá mesmo? Viveu mesmo. No século XVIII? No século XVIII e início do XIX. Morreu lá. E foi, de facto, uma figura extraordinária que marcou a cultura portuguesa, mas, de facto, também a singularidade de ser uma mulher pouco fora do seu tempo e que era escritora e também era pintora, que é uma das facetas menos conhecidas da Alcipe. Não sabia. É extraordinário. E é uma mulher, portanto, que vale... Aqui temos uma atriz a fazer de Marquesa da Lorna e ela vai passar pelas várias salas mostrando as coisas. Sim, a ideia, no fundo, não é nenhuma novidade este tipo de visitas encenadas. É novidade, tornou-se novidade no Palácio Fronteira. E o nosso objetivo, de facto, é atrair novos públicos. E foi sempre esta estratégia que delineámos desde também a minha entrada, que foi cativar novos públicos familiares, cativar o público português, porque ainda temos só 10% de visitantes portugueses, 90% são estrangeiros. Vocês, aliás, no ano passado e este ano já tiveram recordes de visitantes. É impressionante. Passámos de 17 mil para 27 mil o ano passado. Muito e este ano estamos a caminhar para os 37, 40 mil. Esta coisa das visitas encenadas, Joel, já tinhas feito o ano passado e há 2 anos ou não? Sim, já. Comecei logo no início quando é uma ideia muito boa. É uma ideia muito gira, envolve as famílias, envolve um público mais novo, envolve com a história, que é de facto esse também o objetivo da... Eu lembro de ser mais novo, eu moro em Oeiras e ter visto isso impressionou-me muito, eu gostei muito, no Palácio do Marquês, porque fizeram também uma coisa encenada com a corte toda do Marquês, digamos assim. Então os senhores a bordar, não sei o quê, as danças da altura, barrocas. Eu achei aquilo marcou-me, achei que engraçado ver aquilo a ser usado, como no Palácio Caluz podia fazer. Exato. É uma visita guiada, encenada e, portanto, são vários atores, mas fazem exatamente, encarnam o Dom João Mascarenhas, essa figura. Na verdade, a Marquesa da Lorna já existia. Eu estava a dizer, mas a Marquesa da Lorna já existia, estas visitas encenadas com a Felisa Pérez. Mas o Dom João não. O Dom João foi o que introduzi, porque foi aquele que mandou construir o palácio e que é uma figura extraordinária. Então foi o primeiro Marquês, então. Foi o primeiro Marquês, uma figura extraordinária, porque além de ser um homem de armas, um militar que esteve nas guerras da Restauração... Mas como tem fala das batalhas, não é? Exatamente. Extraordinário. E era de facto um homem com uma força física imensa e mental também. Ele era um homem de uma cultura também imensa. Lia imenso e, portanto, todo o palácio também, ao nível das artes decorativas que nós vemos, da azulejaria, das temáticas até decorativas, tem muito que ver com o seu universo cultural e com este gosto que ele tinha, por exemplo, pela poesia, pela literatura, que não é só associamos sempre a Alcipe e ao Palácio Fronteira a Alcipe, mas ele próprio foi alguém que cultivou esse género.
Piada, este já dias 19, 20 e 21 deste mês de setembro vão ser as Jornadas Europeias do Património. O tema este ano é Rotas, Redes e Conexões. Conexões aqui, para estes dias, isto é uma quinta, sexta e sábado, vai haver descontos nas visitas e ensaios. Algumas gratuitas e um concerto gratuito. O concerto de abertura no dia 19, que vai ser na vizinha igreja Nossa Senhora do Rosário. Já vamos falar depois dela, sobre ela, exatamente. Vão também organizar visitas com o mestre Ricardo Bernardes. E vamos abrir com um concerto na igreja, porque exatamente neste é interessante que o tema é Rotas, Redes e Conexões. É um tema que é o deste ano para as Jornadas Europeias do Património, mas eu já o tinha explorado no ano anterior, porque comecei exatamente a fazer visitas ao património histórico vizinho. Sim. E eu acho que é muito interessante também, esse também é um das minhas bandeiras, que é exatamente trabalhar em rede e trabalhar exatamente com o património que tem ligações ou espaciais, geográficas ou ligações exatamente em história comum. E esta igreja tem as duas. Tem, por exemplo, dentro da igreja tem vários marqueses de fronteira sepultados, como tem, que era igreja perto, mas ao mesmo tempo é uma igreja com uma história riquíssima, que já vamos falar mais tarde, sim, mas que exatamente está ali ao lado. E, portanto, é muito interessante estes dois patrimónios extraordinários, que são classificados de Monumento Nacional, estarem relacionados. Então vamos ter aí o concerto no dia 19 às 19 horas, e depois os outros dias vamos ter várias visitas guiadas. O Restauro à Vista, por exemplo, o Restauro à Vista quer dizer que há partes do Palácio que estão em restauro. Exatamente. E as pessoas vão poder assistir. Vão poder assistir e ver que é desde a azulejaria como à parte como está em Moscadinho cantaria. Também. Exatamente. Portanto, vai estar para se perceber também o trabalho. E outra coisa que é, nós, nestes dias, nós fazemos um desconto nos nossos bilhetes, nas nossas entradas. Vai haver uma visita gratuita, o concerto também é gratuito, mas nós, muitas vezes, e fazemos questão que as visitas não sejam completamente gratuitas, porque, de facto, quando as pessoas estão a visitar o Palácio e estão a comprar o bilhete, estão a ser mecenas do Palácio. Estão a ser mecenas deste património. Portanto, as pessoas vão ver os restauros, por isso os restauros são à vista, e vão ver para onde está a ser canalizado o dinheiro da sua entrada. E isto é muito importante. É muito curioso tu dizeres isso, Joel, porque eu confesso que há bastantes anos eu pensava, entrada, não sei o quê, é gratuita, vou correr a aproveitar e tentava passar a tudo à socapa. Hoje em dia tenho muita noção que o nosso dinheiro é importante para estas coisas. Mesmo que seja uma coisa como os Palácios de Sintra, os Monte da Lua, mesmo que seja uma coisa simbólica, mas estamos a ajudar aquela empresa que está de facto a cuidar daquilo. E essas coisas custam dinheiro, manter estas coisas. Manter este palácio com 400 anos custa dinheiro. Custa imenso dinheiro. Há sempre telhados para arranjar coisas e isso é caríssimo. Exato. E temos uma equipa, além da equipa fixa de 20 pessoas, temos uma outra de exatamente uma série de colaboradores que todos os dias vão para o Palácio trabalhar, na parte de restauro. Temos também o jardim, que é de facto uma realidade sempre muito diferente, tudo. E portanto, todo este dinheiro é canalizado para isso. Se não houvesse visitas e se não houvesse esta fundação, também não existiam estas pessoas. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer, qual é a alternativa? Fechar tudo para ninguém estragar e não se degradar, mas as coisas fechadas e não vividas também se degradam, também se estragam, não é? Pronto. É muito pior, sim. Assim, tem atividade, tem pessoas a tomar conta e nós somos responsáveis por isso também, é muito importante isso. Há uma coisa muito curiosa que é, durante essas jornadas também, das 9 da noite à meia-noite, vai haver esta visita livre aos jardins iluminados. Exatamente. Fizeram um projeto de iluminação. É um projeto que foi feito pelo anterior presidente da Fundação, pai do atual, Dom José Maria Mascarenhas, que exatamente fez um projeto de iluminação do jardim. O jardim ficou fabuloso e desde aí tem-se feito exatamente noites de visita livre ao jardim, que é fabuloso ver. Gosto muito do património fora de horas, sempre gostei muito. É fantástico. Acho uma ideia muito gira. E, portanto, visita temática ao património local, a Praça Fronteira, falaste isto, a Igreja da Senhora do Rosário, também falaste, e a Capela dos Castros, o quê? A Capela dos Castros, ou seja, nós no dia em que vamos fazer esta visita aos nossos vizinhos, portanto, vamos à Igreja Nossa Senhora do Rosário e vamos à Capela dos Castros, que pertence... Que é ali perto? Que é na mesma estrutura, ou seja, a igreja era a Igreja do Convento de São Domingos de Benfica. Portanto, a Igreja, com o fim das ordens religiosas, acabou por passar já no século XX para... Sim, foi secularizada. Não chegou a ser secularizada, portanto foi paroquial e depois passou... Exatamente. Com a Força Aérea, em 79, passou para a Força Aérea. Aliás, mudou aí o nome, era a Igreja de São Luís de Benfica, paroquial. Passou, quando se construiu a nova, passou a ser a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. E entrega à Força Aérea. E a parte conventual foi entregue aos pupilos.
E, portanto, dentro o claustro acho que ainda está nos não é? pupilos, é gerido pelos pupilos, e dentro do claustro existe uma capela, que é a capela dos castros. E, portanto, nós vamos exatamente... E que é da época também, é desta época? É desta época, portanto, estamos a falar... Estou curioso. O Convento de São Domingos de Benfica foi fundado em 1399, mas depois teve a sua grande obra de reconstrução em 1632. Aliás, é a data que está na frontaria da igreja, não é? E, portanto, é dessa data que... Atenção, que é uma igreja que resistiu ao terromoto. E por isso mesmo é uma das joias também do nosso património não só para eu ter religioso. casado lá. Exatamente. Outra coisa, e há mais coisas também nesta tua atividade extraordinária que tu tens feito aqui na Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. Joel, esta questão, por exemplo, da 12 de setembro, às 7 horas, um ciclo de guitarra portuguesa. O ciclo de guitarra portuguesa é uma coisa que já começou há algum tempo. Começou ano passado e foi por Vou recebendo as notícias. Foi por muita iniciativa e vontade do atual presidente da Fundação, que de facto quis isolar a guitarra portuguesa da parte do fado, ou seja, associamos sempre guitarra portuguesa com o fado e com o fado cantado, e isso nós temos muitas vezes noites de fado também no Palácio Fronteira, mas aqui a nossa vontade foi de facto de ouvir a guitarra, que é um instrumento extraordinário e que raramente também se ouve isolado, e desafiámos o Diogo Lucena e Quadros para organizarmos este ciclo de guitarra portuguesa. Falaste do fado, eu lembro que o ano passado, se não me engano, foi o lançamento do disco do Peu Madureira, por exemplo. Exatamente, também foi lá em maio de 23. Foi lá, exatamente. Uma grande festa. Muito bem. Dentro desta tua atividade também tens, por exemplo, um protocolo com a Antena 2, tens um concerto, não é? Exato, ou seja... Que é todos os meses? Que é quando? Todos os meses temos um concerto de outubro a junho, com a Antena 2, portanto transmitida em direto do Palácio Fronteira, e depois temos a nossa programação também musical, temos todos os anos o Festival Dom Fernando Mascarenhas, portanto a honrar o fundador, o instituidor da Fundação, e depois temos também outras parcerias, por exemplo, temos Jovens Talentos, uma parceria temos com a Camerata Atlântica, que promove exatamente jovens talentos na área da música erudita ou da música clássica, e depois também temos apostado muito na ideia de valorizar a história, que é isso também que é a missão da Fundação, por isso a Fundação é Casas de Fronteira e Alorna, casas no sentido de instituições nobiliárquicas destas duas famílias, que se uniram no final do século XVIII, e que são duas famílias que de facto... que não é, desde a origem não eram já juntos? Não. Portanto, foi o 6º Marquês de Fronteira, que se casou com a Marquesa da Lorna, filha de Alcipe, que era a senhora da casa e, portanto, a representante da casa Alorna, e deste casamento dá-se essa união, a fusão das duas casas, e duas casas riquíssimas a nível de história, portanto, várias vezes... membros destas duas famílias estão nas primeiras páginas da história de Portugal, e depois das famílias também de uma imensa cultura, e essa cultura que no fundo... Que bom ter juntado as duas, exatamente, esse património que alimenta a Fundação, e portanto a Fundação preserva não só esta realidade material, que é o Palácio, os jardins e a sua coleção de arte, mas também esta realidade imaterial, que é toda a tradição, toda a história que estas duas famílias de facto nos trouxeram e nos deram, e que é então cultivada. Herança extraordinária. E por isso nós fazemos muitas conferências, temos feito muitas conferências à volta da história da família, à história das batalhas, por exemplo, da restauração, onde participou o primeiro Marquês de Fronteira. E 17 de setembro, por exemplo, agora às 6h30 da tarde, ainda antes das jornadas, vai acontecer o professor Manuel Braga da Cruz vai dar esta conferência sobre a Batalha de Castelo Rodrigo, aliás, que foi um dos livros do mês. Exatamente, que muito gentilmente, que o professor Manuel Braga da Cruz disse que atualmente já não dá mais entrevistas, mas não dá mais conferências, mas de facto predispôs-se a falar sobre esta batalha, que foi uma das batalhas investigou a fundo, fantásticas e essenciais da restauração, 1664. Exatamente, portanto fazemos 360 anos, também temos procurado celebrar estas efemérides históricas ligadas à história da casa e à história da família, e portanto desta forma estamos sempre a revisitar a história de Portugal, falando destes acontecimentos. E a nível do património também vocês têm um protocolo com o Museu Nacional do Azulejo. Sim, temos um protocolo muito interessante. É um protocolo que nós fizemos o ano passado, que está agora vai ser implementado, que no fundo procura a colaboração entre estas duas instituições, sendo que o Museu do Azulejo é um museu, como museu da Rede dos Monumentos e Museus de Portugal, é o museu mais visitado
Não sabia. de todos. O monumento continua a ser dos Jerónimos, mas é um o museu extraordinário. Exatamente. E é incrível, Joel, porque eu lembro que um grande amigo meu, o Padre Vaz Pinto, que dizia, quando eu trago cá um estrangeiro amigo meu levo-a para ver um museu, e nem sempre leva aqueles de arte antiga, assim, porque nesses países deles normalmente têm grandes pinacotecas, grandes coisas. Ao passo que, por exemplo, o Museu dos Azulejos e o Museu dos Coches são únicos. São únicos no mundo. Coleções únicas, são coleções únicas. Portanto, e do azulejo, de facto, é uma expressão muito, muito nossa, que se tornou muito nossa. E por essa razão, o que é que acontece? O Palácio Fronteira também é aquele que tem in situ a maior coleção de azulejaria do século XVII. E, portanto, a nossa ideia foi exatamente essa, de unir estas duas realidades, uma museológica, outra, um palácio que ainda hoje é habitado, mas, portanto, no fundo, o Museu do Azulejo é o ponto de partida para visitar uma série de outras realidades do património que tem azulejaria, e o caso do Palácio Fronteira é que esse azulejo está paradigmático, é extraordinário. E, portanto, quer nos jardins, quer naqueles terraços dos gregos, dos deuses gregos, ou do que é. A Galeria das Artes. Galeria das Artes. É extraordinário, todo aquele palácio tem recantos fabulosos. E, portanto, essa é a ideia, ou seja, é colaboração do ponto de vista também de investigação, de conferências, de visitas que vamos fazer nos dois, quer no Palácio, quer no museu, e depois ao nível da bilheteira. Portanto, estamos a trabalhar no caminho de termos um bilhete comum, em que as pessoas, quando visitarem o Palácio Fronteira, compram um bilhete conjunto para o Museu do Azulejo e vice-versa. Boa, e, portanto, o visitante que vai ao Museu do Azulejo, que gosta de azulejo, vai gostar do Palácio Fronteira e vice-versa. Há alguns anos eu lembro de visitar o Palácio Fronteira e nos jardins, que são muito bonitos, tinha aquele lago com as Galerias dos Cavaleiros, estava lá todo impecável. Exato. Mas atrás logo da casa havia uns pátios e uns lagos sem água. Diz-me que essas fontes estão a decorrer e hoje têm água. Sim, tem. Tudo tem água. É porque eu lembro que aquilo não tinha água e pensei, faz-me sempre pena ver um tanque vazio, muito bonito, tinha aquelas curvas e aquele desenho. Mas agora tem tudo água. Ainda bem. É bom saber, fico descansado, quero lá voltar agora quanto antes. Também já agora temos aqui esta referência dia 24 de outubro, vai haver este colóquio, Casa Nobres, um património com futuro, que vai trazer quem? Especialistas? Especialistas nesta área, também uma parceria, temos trabalhado muito nas parcerias também podemos dizer, com a academia e com institutos que têm desenvolvido desde os arquivos históricos, fizemos também um colóquio este ano com a professora Lourdes Rosa, com o projeto Vínculo, portanto, sobre arquivos históricos. Temos feito também com o Instituto de Estudos Medievais, que organizou um colóquio sobre moradas de nobreza, portanto, sobre o património palaciano e sobre toda a sua complexidade. E este é com exatamente o colóquio A Casa Nobre, que é um colóquio que se dá de 2 ou de 3 em 3 anos em Arcos de Valdevez, apoiado exatamente pelo município de Arcos de Valdevez, e que reúne os especialistas, é um congresso internacional, especialistas de todo o mundo sobre o que é o património senhorial, o património palaciano, e portanto o que nós fizemos pela primeira vez foi trazer, não o colóquio que continua a ser em Arcos de Valdevez, mas no ano anterior trazemos um pouco desse colóquio aqui para Lisboa e começamos a debater alguns destes temas. E o tema deste ano é, de facto, como é que este património pode ser preservado, como é que ele pode ser... Que futuro é que tem. É uma das preocupações do E vocês colóquio. São um exemplo paradigmático de uma boa prática. Penso que sim. É importante ser lá. Sim. E depois também a preocupação com os artistas. Agora tiveram uma exposição muito... Eu lembro da Bela Silva ter passado por lá. Ela chegou a ter lá uma exposição também. Foi a minha convidada. Exatamente. Extraordinária. Gosto de imensas obras dela. A cerâmica dela. É uma artista fabulosa. E tiveram agora uma também com o Miguel... Francisco Vidal. Tivemos o Francisco Vidal. Nós temos também um protocolo com Ponte de Sor. Ponte de Sor é onde está a herdade da torre, que é a herdade histórica, que pertence também à fundação, à casa, portanto... E que está na origem do título, exatamente Conde da Torre, que foi o título, que é o título do primeiro Marquês de Fronteira. E em Ponte de Sor temos um protocolo com a Câmara Municipal, e todos os anos temos várias exposições no Centro de Artes e Cultura, e tivemos uma exposição também do Francisco Vidal, que é um artista fabuloso, e que tivemos este ano, e tivemos nos Jardins pela primeira vez uma grande exposição de arte contemporânea com o Miguel Rodrigues, que oficialmente já terminou, mas que ainda durante o mês de setembro ainda pode ser vista. Estas figuras douradas, este dourado, não é? Que está espalhado. É muito interessante, porque é um jogo fantástico. Nos tanques, no meio do jardim. São esculturas, portanto, que trabalham muito. No fundo, parecem panos. O Miguel trabalha muito com esta ideia do neobarroco, da ideia da talha dourada. E com esta ideia exatamente do movimento. E esse movimento é aquilo que ele imprime estas suas esculturas, que no fundo ali no contexto de espaços, no contexto dos jardins, de facto fazem uma combinação ótima, e que tem a ver também, o
Palácio Fronteira foi construído no início da chegada do ouro do Brasil, no reinado de Dom Pedro II. Então. E, portanto, essa ligação histórica também está ali feita. Muito bem. E agora deixamos o Joel, vice-presidente do Conselho Consultivo da Fundação das Casas Fronteira e Lorna, e passamos para o Joel na condição de fundador e mentor da Património, por exemplo. Estava a dizer da Vínculo também, é outra empresa Vínculo é um projeto, por acaso, que portanto, usa também um termo em latim, mas é um projeto que foi criado pela professora Lourdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, que foi minha professora, e que tirei o curso, e que passados alguns anos reencontramos agora nesse projeto e numa parceria agora muito interessante entre a Património e a Vínculo, que no fundo procura mais uma vez fazer aquilo e por isso nos juntámos, é um casamento feliz, porque temos este mesmo objetivo, que é conhecer e dar a conhecer, conhecer melhor o património, neste caso palaciano, e dá-lo a conhecer. O Vínculo trabalha muito com a questão do estudo dos arquivos históricos das casas históricas, e com a questão exatamente dos morgados, que no fundo eram instituições que reuniam um conjunto de bens, não só bens imóveis, propriedades, mas também arquivos, coleções, etc. E, portanto, a Vínculo trabalha muito nesse aspecto mais de investigação. Portanto, este projeto das Casas Históricas Abertas em Ponte Lima, por exemplo, tem a ver com eles também? Tem a ver com eles. Eles deram um pontapé de saída, exatamente. Isto vai ser nos fins de semana 21, 22 e depois 28 e 29. No seguinte, exatamente. Portanto, vários solares, incluindo berteandos. Ou seja, o que vai ser interessante, e vai ser de calheiros, portanto, alguns que exatamente já têm uma prática de estarem abertos ao público, quer em regime de turismo de habitação, quer... São 17 casas. São 17 casas, como a Casa da Aurora, que começou também a estar aberta ao público para visitação, mas há aqui verdadeiras novidades, como o Paço Denha, como o Paço de Vitorino, como a Torre de Refóis também, que está... é muito interessante. A Torre de Refóis é um dos casos mais interessantes, que é uma torre medieval que ainda hoje é habitada. E, portanto, é um caso também muito paradigmático da nossa história. Ou o Paço de Calheiros, que é, de todos, podemos dizer, aquele que tem informação mais antiga da sua existência. E depois, por exemplo, o Paço Denha também, que é muito interessante, porque no Paço Denha, que já está perto de Viana do Castelo, foi onde o prior do Crato, o Dom António, quando exatamente tenta fazer frente ao Dom Filipe, e depois tem que se retirar, depois da derrota na Batalha de Alcântara, vai-se refugiar no Minho, e um dos sítios onde vai ficar refugiado antes de partir para a Inglaterra é aqui, e vai ficar escondido numa arca durante vários meses. Que ainda lá está e pode ser vista. Portanto, é destas curiosidades também que estas visitas vão ser feitas. Eu lembro-me Tu nunca vais ao Museu dos Carros de Cavalos da Quinta da Bolsa, uma quinta que era do Chacotinho, que é lá perto, em Gerais do Lima, e vale muito a pena, porque também é um museu de escolas, em ponto mais pequeno, que vale muito a pena conhecer, e é nessa zona, portanto tens que tem que ir. E é engraçado porque falaste nos berteandos, para mim o solar mais bonito de todos, daquela zona, lindo, que eu conhecia bem. E que não sei se sabias que o Paul McCartney foi lá bater à porta uma vez para comprar. E eu queria comprar esta casa. Mas não está à venda. A dona Angelina, não está, Lancaster, não está à venda, mas eu quero comprar isto. Não, mas não tem preço. Não vamos vender. É a nossa casa de família, sempre foi e sempre será. É extraordinário. É uma casa extraordinária, até não só do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista da história das duas famílias. Porque duas famílias tiveram... A mesma família teve de costas viradas durante algum tempo, até depois se unirem, portanto eram duas casas completamente separadas, dois morgados separados, que depois acabaram por se reunir. Isso é um projeto muito engraçado. Outro projeto contigo, é só para esclarecer, esta coisa das visitas à Embaixada de França continuam? Continuam. E as novas embaixadas, o Joel, que eu já tinha desafiado há uns anos, de Espanha, por exemplo, a residência de Espanha, de Itália, não consegues... Eu vou ser sincero, não tenho tido tempo. Acredito que sim, ainda bem. Mas está no assim, essa de Espanha e Itália. Sim, Itália são as duas que... Era assim no topo. Houve já contactos nesse sentido e portanto, vamos não voltar. Fica esquecido, agora está a prova, agora está no ar. Obrigado. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, então, é a grande nova visita, terça-feira, dia 10 de setembro, é, digamos, a abertura assim oficial, dia 11 abre ao público, não é? Na quarta-feira.
esta igreja fundada por João das Regras, depois foi reconstruída, como tu já disseste, em 1632, que resistiu ao terremoto, que por coincidência foi onde eu casei, Joel, porque apesar de nem eu nem a minha mulher sermos daquela paróquia, mas a igreja é tão bonita e tem uma história tão interessante. E tão pouco conhecida. Tão pouco conhecida, e era da Força Aérea, tive que pedir autorização às minhas paróquias, à paróquia de cada um, e depois à Força Aérea para poder casar lá. Não estou nada ligado à Força Aérea, mas tive que pedir e deixaram. E de facto tem aquele retábulo transparente, que é uma coisa linda de morrer, como é em São Vicente de Fora, só que este é mais antigo. Exatamente. E tem atrás no coro alto, o túmulo do João das Regras, que é monumento nacional, só aquele túmulo, é impressionante, vale muito a pena conhecer. E depois os azulejos de António Oliveira Bernardes, aquelas esculturas maravilhosas, incluindo aquele Cristo lindo do Manuel Correia, ou como é que ele Ferreira, ou como é que ele se chamava este extraordinário, Manuel Pereira, de 1630, extraordinário. O Bento Coelho Silveira, as pinturas, tudo aquilo é uma igreja extraordinária, com uma grande história, e que vocês agora então abriram ao público, fizeram uma sinalética. Sim, ou seja, é um tesouro também escondido da cidade, e é isto que a Património e eu gostamos de fazer, que é exatamente tu especializaste nisto. Abrir ao público estes tesouros, e portanto no dia 11 vai ser inaugurada. Ela na verdade já está aberta desde o mês de agosto, em modo teste, mas está aberta, sim, esta semana sim. Está aberta, vai estar aberta sempre depois de oficialmente ser inaugurada no dia 11, vai estar aberta todas as 3 vezes por semana, não é? Sextas, sábados e segundas. Ok. Sextas, sábados e segundas. Com audioguia. Com audioguia, portanto a visita pode ser comprada, reservada via online, portanto através do site da Património. Como também está a acontecer com os vínculos com a história, aqui as visitas são gratuitas, mas também são marcadas, têm que ser marcadas via online. Onde é que as pessoas podem informar-se disso? Qual é o site? O site da Património. Património, gestão e promoção de bens culturais. É assim que se chama o site? Felizmente no Google está em primeiro, fazendo um motor de busca normal, aparece com Património, aparece logo. Sim, aparece logo. Pronto, é importante as pessoas saberem isso. Sim. Para poderem ir. E de facto nós estamos a abrir um tesouro ao público. Vamos ter estes 3 dias abertos por semana, constantemente Sexta, abertos, sábado e segunda, com um horário das 10 às 4 da tarde, e as pessoas podem fazer a visita de forma livre, no sentido em que não são visitas guiadas, mas têm um audioguia. Portanto, a compra do bilhete inclui um audioguia, e depois seguem um mapa onde podem fazer todo o percurso. Tem um folheto desdobrável com o percurso da visita. Portanto, podemos selecionar o número de cada uma das capelas, cada uma das obras de arte, ou então podemos saltar e, portanto, ir diretamente ao retábulo ou à capela. Espero que inclua uma coisa a dizer. Aqui estava o João Paulo II quando casou. Temos que pôr. Há 40 anos. Não, mas é de facto uma igreja incrível. É extraordinária, é linda de morrer. Resistiu ao terremoto e guarda, de facto, do ponto de vista da arquitetura, mas sobretudo aquilo que são as artes decorativas do início do século XVI e também da segunda metade do século XVII, são verdadeiramente extraordinárias. Por exemplo, os retábulos são do Jerónimo Correia, que foi o mesmo que fez os retábulos da Igreja de São Roque em Lisboa, e estes são muito pouco conhecidos, e que tem esse grande retábulo, esse arco triunfal, retábulo com um sacrário no centro, que é um templete lindo, que é verdadeiramente extraordinário, lindo, e que permite exatamente o coro dos frades ter acesso, como tinha também a Assembleia. Portanto, é uma estrutura muito pouco usual em Portugal. Que vê-se dos dois lados, a Assembleia que está à frente do altar, sim, e o coro e os monges que estavam atrás. Como São Vicente de Fora. Exatamente. Há uma igreja em Santiago de Compostela que também tem esta estrutura, que é São Martim Pinário, e de facto é um retábulo lindo. E depois temos grandes pintores nacionais ou que fizeram Bento obras para Coelho Portugal, Bento Coelho da Silveira, André Gonçalves, temos o Carducci que fez também, que esteve... Os azulejos só é mais nada, os azulejos são extraordinários, Oliveira Bernardes, um dos ciclos dos mestres, que mais um dos grandes que temos lá. E o que é muito interessante também é esta questão do João das Regras e da história desta igreja, porque no fundo, das 3 igrejas, podemos dizer, que estão ligadas à independência de Portugal com Dom João I, e portanto deste período da crise dinástica, no fundo esta crise dinástica deu origem a 3 grandes igrejas, que foi o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, encomendado pelo próprio Dom João I. Mosteiro da Batalha. Foi em agradecimento a Nossa Senhora por ter apoiado aos Barrota. Depois, os seus dois grandes aliados também mandaram construir 2 igrejas. Ou seja,
Dom Nuno Alves Pereira mandou fazer a Igreja do Carmo, e também dedicou também a Nossa Senhora. E o João das Regras mandou fazer esta, okay, só que esta não é conhecida, não é, ou é menos conhecida. Ele morreu em 1404, se não me engano, o João das Regras, e como é engraçado, porque cá está, a igreja é classificada imóvel de interesse público, e o próprio túmulo dele é monumento nacional, quer dizer, porque é de facto um túmulo... É um túmulo extraordinário, portanto, referência na tumulária medieval portuguesa. Não? Completamente, e que é de facto uma das peças-chave daquela igreja e das mais antigas, sendo que depois a igreja, como foi remodelada no século XVII, tem uma ou outra estrutura original do primeiro convento, mas essa sim é a peça-chave do mosteiro. E agora temos 1 minuto e meio para fazer uma última escala, porque eu prometi que ia falar disto, na Chamusca. A Chamusca é tu moras em Lisboa e às vezes moras lá, estás lá retirado? Quer dizer, agora estou mais em Lisboa, mas estou cá lá. Temos 1 minuto e pouco, é muito pouquinho, mas pronto, temos esta casa extraordinária da Chamusca, a Casa do Moscadinho. Este nome tu explicas, as pessoas podem ir ao teu site e veem Les Incroyables, ou Les Moscadins, isto vem do perfume musk, eu não sabia, aprendi imensa coisa, eu aprendo sempre imensa coisa contigo, Joel, tu és um ótimo amigo e ótimo companheiro. E este moscadinho está lá, é figura de convite raríssima, porquê? É raríssima, única, pela forma exatamente como está vestida. Ou seja, estamos a falar de uma figura de convite que é feita entre o final dos últimos anos do século XVIII e início do século XIX, muito provavelmente na fábrica do Rato, ainda está a ser estudada, e é uma figura exatamente em vez de ser aqueles alabardeiros com as cabeleiras grandes ou com casaca, exatamente, está vestido exatamente este período, que é o directoire francês, portanto com a nova moda, e portanto temos a nova moda deste período ali fixada, que é as calças compridas. As calças compridas, exatamente. E portanto é algo extraordinário, uma figura única. E de facto este projeto da Casa do Moscadinho é mais um projeto destes de abrir um património que é privado, continua a ser privado, mas que estava completamente, podemos dizer, fora do alcance daqueles que o queriam visitar. E é um perfeito laboratório de restauro, estão lá a ser restaurados, os freiros que estão a ser redescobertos, exatamente, com a estrutura da casa antiga, o Instituto Politécnico do Tomar, o IPT, faz um trabalho extraordinário. E com o NEC também temos um protocolo, a parte das pedras, ao nível do estudo, exatamente, ao estudo dos materiais, o estudo para depois a casa, quando for reabilitada, ser reabilitada exatamente com o máximo de critério possível. Isto continua com visitas guiadas por marcação no último sábado cada vez? Não no último sábado, portanto agora são datas dispersas no calendário, mas que estão exatamente também no site da Património, onde se pode fazer essa reserva. Além de tu fazes também visitas ao património da Chamusca, eu lembro que fiz contigo uma delas, estas igrejas. As igrejas extraordinárias. Lembro concretamente daquela sacristia. Qual é a sacristia que tem uns azulejos que tu... É a Igreja Nossa Senhora do Pranto, que tem a capela anexa de São José, que é extraordinária. Quer a escultura, quer aquele Cristo pendurado, e tudo aquilo é de facto maravilhoso. Portanto, é um tesouro, achamos que é um tesouro também. Das várias igrejas que tu visitas. Está a ser agora descoberta. E depois chegaram a fazer folhetos e tudo com as igrejas todas. Exatamente, todas as igrejas também tiveram esse projeto de identificação das obras de arte. Gosto muito desta tua ligação à terra e Joel, é muito importante. Eu sei lá, era uma boa prática, um bom exemplo. Todas as terriolas tivessem esses carolas, digamos assim, do património como tu, e que pudessem organizar estas coisas, porque isto de facto vale muito a pena. Continuas a fazer esta visita ao património da Chamusca de vez em quando. Não querendo aqui autoelogiar-me, mas tomando as palavras da secretária-geral da Europa Nostra, que esteve comigo o ano passado, ela disse, a Senesca, disse que eu era um ativista do património. E no outro dia, engraçado, o Conde de Calheiros, presidente da Turiabe, que tem feito também tanto pelo património já há muitas décadas, também disse, o Joel é um ativista do património. Ainda bem. E eu gosto desse título, porque de facto é o meu, encaixa que nem uma luva, minha paixão e é a minha missão. João Moedas Miguel, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer mais uma vez muito a tua disponibilidade em aqui falares da Rádio Observador. Já sabe, consulta então no site do Palácio Fronteira e também no site do Património estas visitas que pode fazer, quer ao próprio Palácio e esta programação toda que aí vem, quer também à Casa de Moscadinho, à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a estes solares do Norte que vão também estar abertos. Aproveite, porque de facto vale muito a pena e aprende-se muito e também só se ama aquilo que se conhece. Portanto, é muito esta missão de vida do Joel que nós acompanhamos e seguimos. Bem-aja, Joel, e até breve. Obrigado. Muito obrigado.